Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, o nosso noticiário do dia, o noticiário nacional, o noticiário internacional. Hoje, sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. E juntamente com o nosso companheiro, camarada, cronista, analista político, Jonas Carreira de Brasília, vamos fechar aqui, portanto, a semana, passar a régua em mais uma semana, com um noticiário, como sempre, muito relevante. Um dia aí com notícias muito importantes, não só aqui no Brasil, mas também praticamente em todo o mundo. O Jonas Carreira já está aqui para sextar no Sextou Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí que estão participando mais uma vez. Valdo, é uma honra estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial, juntamente com a TVC Jornalismo e a TV Mais. Tamo junto, Valdo. Jonas Carreira, o nosso comentarista de todos os dias aqui no Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional, ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, e com reprise aí na TVC Jornalismo. Então, ao vivo aqui pela TV Mais, e com reprise diariamente também na TVC Jornalismo. Então, vale a pena você prestigiar. E juntamente com o canal Jonas Carreira, o nosso parceiro de todos os dias. Bom, vamos então repercutir o primeiro destaque de hoje. Vamos repercutir então as principais manchetes desta sexta-feira. E esta notícia aqui já repercutindo e muito, porque tem uma denúncia aí. Deputado denuncia que desgoverno ofereceu 15 milhões de reais por voto a favor da PEC dos precatórios. Então, cada parlamentar que votar a favor, cada parlamentar que votou na primeira etapa e depois agora vai ter ainda uma segunda, né, definitiva, aí vai embolsar 15 milhões de reais aí para votar a favor do desgoverno Bolsonaro. Exatamente, é uma moeda de troca. É o precatório, os precatórios da reeleição, já estão dizendo. Então, isso aqui não pode passar de jeito nenhum. Bom, aqui no bloco ainda de notícias nacionais, já vamos falar também hoje, dia 5 de novembro, uma data muito importante. Então, no Dia da Cultura, as palavras de ordem são resistência e enfrentamento. São as palavras aí de ordem na boca aí dos artistas, de quem é agente cultural, quem atua na cultura, com a cultura. Então, as palavras de ordem são resistência e enfrentamento. Aqui no bloco de notícias internacionais, vamos repercutir também já esta notícia aí, para animar a América Latina, não é mesmo? Rumo à pátria grande. Após 16 anos da derrota da ALCA, a América Latina segue na luta. Vamos então repercutir também esta notícia na edição aqui de sexta-feira do JM. E outro destaque internacional, este destaque vem exatamente da Bolívia. Na Bolívia, a situação neste momento não está nem um pouquinho fácil, porque organizações sociais da Bolívia repudiam tentativa de greve articulada pela extrema-direita para desestabilizar o país. Estão tentando desestabilizar o governo boliviano. Eles estão tentando aí, já tentaram uma, duas vezes, estão tentando mais uma vez agora promover uma greve fake, só que as organizações sociais estão dando de frente e estão barrando aí esse tipo de contragolpe, né? Aliás, de golpe, né? Seria um golpe em cima de golpe, porque teve aquele golpe lá
em 2019, depois eles foram tirados do poder e agora estão tentando aí um novo golpe. Bom, já peço para você que chegou agora, para quem ainda não está inscrito aqui nos canais, é importante que você inscreva-se aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais, toque o sininho para ser notificado, siga então este procedimento, faça a inscrição, toque o sininho, deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e no canal Jonas Carreira. Outro procedimento bacana também é você contribuir com o nosso projeto. Contribua com a doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave. Então, a chave do Pix já está aqui. Vou colocar em evidência, pix.euapoio@gmail.com. Ajude o nosso projeto. Precisamos manter aqui esta chama acesa. Bom, vamos então repercutir o destaque principal de hoje. Esta notícia aí já repercutindo e muito, uma notícia aí que é uma denúncia séria, inclusive, de um deputado de Santa Catarina. Então, nesta sexta-feira, 5 de novembro, o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, afirmou que a aprovação da PEC dos precatórios pela Câmara dos Deputados foi possível somente após a liberação de emendas a quem votasse a favor da proposta. Então, essa primeira etapa, bateram o martelo. Agora, segundo ele, o valor discutido entre vice-líderes do desgoverno Bolsonaro foi de 15 milhões de reais por parlamentar, portanto, por deputado. Então, cada deputado, cada parlamentar, vai embolsar 15 milhões de reais aí, portanto, de emendas. É uma espécie de reeleição. A reeleição aí, esse ato, portanto, esta mega operação desse desgoverno Bolsonaro é exatamente para facilitar a reeleição do Jair e também a reeleição desses deputados apoiadores. Portanto, aí é evidente que se você embolsa 15 milhões aí de emendas, né? 15 milhões aí, portanto, de emendas para votar a favor, esses 15 milhões eles vão destinar para regiões aí, para as regiões deles, de cada deputado, cada parlamentar, e evidentemente cada parlamentar vai ter esse peso forte aí, esse cacife financeiro para exatamente estimular, para promover a reeleição. Então, a reeleição desse despresidente e a reeleição desses deputados aí mercenários. Esses deputados são mercenários, sim, senhor, são picaretas, eles são exatamente golpistas, eles são aí, esses deputados aí são falsários. Então, Jonas Carreira, aqui está concretizado, estão batendo o martelo, a única esperança agora é a segunda etapa aí, dessa votação, né? Tem uma segunda etapa para bater o martelo de vez ou não. Agora, a esperança aí, depois disso tudo, a esperança é muito mínima, mas vamos apostar o Jonas Carreira. Valdo. Valdo, é muito escroto, né? Sendo bem direto mesmo, bem informal na linguagem. É muito escroto que fazem com o Brasil desde a época do Brasil colônia. Eu não vou entrar aqui no mérito do partido A, que o partido B fez isso. Não vou entrar nesse mérito porque... Para com isso, meu cachorro aqui. Desculpa, Val. Não vou
entrar nesse mérito de partido, porque é muito irrelevante falar sobre isso, é muito fútil. Se bem que é bom a gente chegar na rede social e distribuir memes ali, é muito bom zoar o PDT, né? Quando se fala de cirista, né? É muito bom. E só que o mais importante de se comentar disso é a putaria que fazem com o povo brasileiro, Val. Né? Você vê que essa PEC dos precatórios, essa farra dos precatórios, não é para ajudar o pobre, não é para ajudar a população que está passando fome. Isso é só um pretexto para o Bolsonaro ter 90 milhões nas mãos dele, né, distribuir 50 milhões aí para esse possível Bolsa Família eleitoreiro e 40 milhões para ele fazer a campanha dele em 2022. É isso. É isso. Aí ele chega na mídia, fala que 100 parlamentares votaram contra a PEC, estão contra o povo. Aí chega lá o outro bacanão lá, o xerife do PDT, né, o manda-chuva do PDT, porque hoje o PDT não é mais brisolista. Né? O PDT pertence a uma família de coronel. Aí chega lá o bacanão lá do PDT, vou suspender por enquanto a minha candidatura e vai fazer aquela novela. Ninguém está pensando no povo, Valdo. Ninguém está pensando no povo. Nem o bolsonarismo e nem essa turma aí que se coloca no campo da esquerda para fragmentar justamente a esquerda, para botar uma pecha de que os governos petistas foram ruins. E no meio disso tudo, quem sofre é o povo. E o pior ainda, quem sofre foram as políticas públicas que eram sérias e foram implementadas no governo do PT, como o Bolsa Família, que se encerrou. E hoje os pobres estão nas mãos desses tecnocratas pilantras que fazem discursos mediáticos para tentar subir em 2022. Essa é a realidade, tanto do lado do senhor Ciro Gomes como do lado do senhor Bolsonaro. Tudo eleitoreiro, tudo pilantra, tudo vagabundo, nada para o povo. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Aqui com o nosso comentarista, o nosso analista político, Jonas Carreira. E o Jonas resumiu tudo, né? Exatamente esses pilantras aí, aquele vexame do PDT, o próprio Ciro Gomes usando, inclusive, esse momento aí para fazer marketing. Acredito que ele também já está aproveitando para abandonar o barco, abandonar esta barca furada. Já, o Jonas Carreira, os bastidores já estão comentando aí nos bastidores que o Ciro Gomes está sendo cogitado, ele também está com intenção de ir para esse União Brasil. Então, de formar uma chapa aí forte com a União Brasil, ou seja, PSL, DEM, tudo aquilo que o Ciro adora, né? Para quem foi aí da Arena, para quem foi aí do PPB, né? da velha Arena, então tem tudo a ver com ele. Agora, isso aí foi um vexame, porque o PDT em peso deu essa mancada, e também o PSB. Só faltou o PSOL, né? Para completar aquele blocão lá, daquela PEC famosa lá, que os três votaram aí em bloco. Mas o PDT simplesmente acredito que é a derrocada. É o fim do PDT, fim do Ciro Gomes, e fim aí desse loop, né? Esse presidente do PDT aí, esse traíra, que inclusive foi um dos que, talvez o principal aí, que afastou, né? Que procurou tirar a sigla do neto aí, do Brizola, que ontem fez um ato de filiação aí com o ex-presidente Lula. O presidente Lula aí avaliou, né?
deu todo o aval aí para a entrada do Neto aí, do Brizola. Então, um vexame aí do PDT mais uma vez. Bom, vamos em frente, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu peço para você que chegou agora, para quem ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aqui com o nosso projeto, você ajuda a manter aqui o nosso projeto. Queria já mandar um abraço para o nosso camarada, Jonas, o nosso camarada, o Márcio Caraço. E o Márcio Caraço está com aquele problema aí que muitos, né, estão passando neste momento. E o Márcio até é legal porque ele denuncia, né? Nosso camarada Márcio Caraço, ele diz aqui, boa noite, consegui, fiquei de prontidão hoje. E ele vai além, ele diz aqui também, não só vê a corrupção quem não quer, falando agora da corrupção, mas o Márcio ele está tentando aí acompanhar a nossa live, não recebe notificação, e ele tem que ficar de prontidão esperando ali, só na espera aí para quando a live começar, daí ele consegue entrar sem ser notificado. Então, mais um problema aí para exatamente a nossa audiência, né? Por aqui também temos outros camaradas, também temos aqui o Luiz Carlos, ele diz aqui, como é que o Jair Honesto ofereceu 15 milhões de reais para os deputados aprovarem a PEC? Repete, me chame de corrupto, porra. O Luiz aqui, ele está zoando, né? Me chame de corrupto, porra. Esse é o bordão do João Honesto. É isso aí, Luiz. Gostei aqui o João Honesto, diz o Luiz, né? Mas é isso aí. O Bolsonaro, aí, se chamar ele de corrupto, seria sim um elogio ao Jonas Carreira. Para ele seria um elogio, né? Com tudo que ele já fez aí nessa longa carreira. O sujeito que tinha uma motoca velha lá, por isso que ele gosta de motociata, né? Quando ele era lá tenente bunda suja, né, do exército, ele tinha uma motoca velha que até eu já tive moto muito melhor do que o Bolsonaro à época, né? E aí, ele simplesmente... Chamada lambreta, né, Valdo? Lambreta. E aí ele deu um salto, o Jonas Carreira, ele fez exatamente essa carreira toda aí nessa área política, né? Ele enriqueceu a família toda, ele continuou mamando essa temporada toda, esse tempo todo ele ficou mamando na política, ele enriqueceu, colocou a família toda, promoveu a família também nessa facilidade aí para ganhar dinheiro, que é esse cargo que ele exerceu, que nunca fez nada, ele não teve nenhum projeto relevante aprovado, e aí, portanto, está aí o Jair corrupto, como diz aqui o bordão do João Honesto, como disse aqui o Luiz Carlos. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia. Vamos repercutir aqui para você essa próxima notícia, porque hoje, dia 5, é o Dia da Cultura. E no Dia da Cultura, as palavras de ordem são resistência e enfrentamento. Passados quase 3 anos do desgoverno Bolsonaro, o setor cultura da cultura brasileira, né, o setor cultural brasileiro, melhor dizendo, se vê obrigado a transformar seu Dia Nacional, celebrado todo o 5 de novembro, em uma data de resistência e enfrentamento, uma vez que Jair Bolsonaro cumpre as ameaças de campanha e persegue os trabalhadores da área cultural. Então, tivemos recentemente aí esses profissionais aí, esses baluartes da cultura, o Jonas Carreira,
o Jair Bolsonaro queria até deixar esses trabalhadores fora, por exemplo, do auxílio emergencial. E ficaram por um bom tempo fora do auxílio emergencial, se não fosse a pressão de deputados no parlamento pressionando para que o auxílio emergencial também fosse estendido para a área cultural, estaríamos aí com os trabalhadores da cultura morrendo de fome, passando dificuldades financeiras. Assim mesmo, eles estão passando dificuldades financeiras, porque esse pessoal que atua na cultura, por exemplo, um músico, né? Um músico que toca na noite, uma banda, um músico que toca na noite ou que faz shows, né? Tivemos aí um recesso geral, os restaurantes fechados, as casas noturnas fechadas, os teatros fechados, e aí, cadê a renda desse pessoal? Então, o Dia da Cultura, que era tão celebrado aí no governo Lula, no governo Dilma, tivemos aí esse recesso forçado aí na cultura. Os trabalhadores da cultura estão passando ainda muita dificuldade, porque eles estão ainda com todas as dificuldades, porque esse meio também foi muito afetado. Casas fechadas, restaurantes fechados, teatros fechados, shows, né? O Brasil era muito rico, aí, principalmente na região sudeste e nordeste, de muitos shows promovidos aí pelo poder público, né? Pelas prefeituras, pelos governos estaduais, e aí isso aí foi uma queda total, Jonas Carreira, nessa área cultural. E tudo isso, além disso, né, tudo isso somando aí os ataques do Jair Bolsonaro, e ele despromovendo, né, contra, por exemplo, aos estímulos culturais. Ele cortou aí muita verba nessa área da cultura e, portanto, a cultura está congelada. Não é isso, ô Jonas Carreiro? É isso, Valdo. Uma área que foi bastante atacada pelo governo Bolsonaro foi a área de cultura. Quem não se lembra que na época dos governos petistas existia o Ministério da Cultura, e depois passou a ser secretaria, e colocou lá a secretaria, na secretaria uma espécie de Goebbels tupiniquim, né, que deu aquele discurso lá nazi-fascista, né, por meio de pressão, muita pressão que o Bolsonaro tirou ele da Secretaria da Cultura, e colocou um doido lá, um ex-malhação, né, da Rede Globo, né, quem for da década aí no finalzinho da década de 90, lembra do Márcio Frias, né, na Malhação. Também só foi essa a ascensão dele na TV. Eu acho que ele levou tanto pé na bunda que se revelou praticamente um revoltado contra a própria cultura do país dele, que ele joga hoje dentro do Ministério da Cultura como uma pessoa contra a cultura. Aliás, isso não é uma coisa rara dentro do governo Bolsonaro, né? Nós temos aí um ministro da Justiça, que é, na verdade, um advogado da família do Bolsonaro. Nós temos o ministro do Meio Ambiente, que é contra o meio ambiente. Nós temos uma ministra dos Direitos Humanos, que é a Damares, que jogou manifestante para a frente do hospital para manifestar contra uma menina que tinha sido estuprada, né? E nós temos aí o ministro da Cultura, que é contra a cultura. Então, assim, tá em casa, tá todo mundo em casa atacando a cultura. E o mais irrelevante, o pior de tudo, que essa semana, não se me engano, acho que foi ontem ou anteontem, ele atacou nada mais, nada menos que o Wagner Moura, né? O Capitão Nascimento, o ministro da Cultura, que era um subfuncionário da Globo na Malhação, atacou nada mais, nada menos que um ator internacional, leva a cultura brasileira para fora, o Wagner Moura. Ou seja, é uma vergonha. É um pária na cultura, o Brasil. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, com o nosso camarada, companheiro, Jonas Carreira, de Brasília, comentarista, analista político. Jonas Carreira, que também é historiador
nas horas de folga. É isso, Jonas? Jonas está se preparando aí para concurso público de professor. Alô, poder público, estão perdendo aí um senhor professor. Eu estou dando o aval aqui, estou exigindo uma vaga aí para o Jonas Carreira, aí no poder público, aí na educação pública de Brasília. Então, o poder público tem que agilizar aí, colocar esse pessoal aí que tem competência, vontade, né? Unindo esses dois aspectos. Muitas vezes o cara tem competência, mas não tem vontade. Às vezes ele tem vontade, mas não tem competência. E o Jonas, ele agrega esses dois aspectos. Então, vamos dar um jeito aí de colocar o nosso camarada analista político, comentarista, historiador Jonas Carreira aí, para transmitir o conhecimento que ele armazena aí por um bom tempo. Bom, vamos em frente. Já peço para você que faça a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado, deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Já peço também para quem chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, contribua com o nosso projeto aqui por meio do Pix com a seguinte chave. Então, a chave já está aqui bem evidenciada, né? Bem evidente, pix.euapoio@gmail.com. Vamos, então, repercutir a próxima notícia, agora o noticiário internacional. Vamos, então, trazer esta notícia, uma notícia aí que empolgante, porque rumo à pátria grande. Após 16 anos da derrota da ALCA, a América Latina segue na luta. Então, essa notícia aí é uma notícia mais no formato de estímulo, porque Buenos Aires hoje, né, 5 de novembro, temos aí, então, essa notícia que vem de Buenos Aires, a cobertura aí da prensa latina, repercutindo aí 16 anos depois do grande revés da derrota da ALCA, significou para os Estados Unidos, na cúpula de Mar del Plata, a América Latina hoje respira luta no caminho para a construção da pátria grande. Então, o pronunciamento, por exemplo, do Evo Morales, ele coloca que a volta aí, por exemplo, a retomada na Bolívia, né? O povo foi golpeado e o povo conseguiu retomar e trazer de volta aí um governo aí de esquerda, centro-esquerda, também com toda a fortaleza da Venezuela. A Argentina também recuperou aí, conseguiu recuperar a democracia, e ele coloca também que ele tem praticamente certeza que o Lula estará de volta aí em 2022. Então, ele está apostando numa América Latina rumo à pátria grande, como é a proposta aí de ter uma América Latina como uma grande pátria, uma pátria grande, uma pátria única, com exatamente esses líderes, como Lula, Maduro, Evo Morales, perdão, como Evo, e tantos outros líderes, exatamente construindo essa pátria grande, essa grande pátria, exatamente esse somatório aí, esses grandes líderes trazendo, né, ou seja, produzindo uma sinergia para que a América Latina se transforme aí numa unidade. Então, a união dos povos da América Latina é exatamente a certeza nessa reunião aí, essa reunião que está acontecendo em Buenos Aires. Não sei se o Lula vai estar presente, acredito que talvez o Lula possa. Não sei se o Lula está já viajando para a Europa, né? Porque
estamos em novembro, a agenda do Lula seria essa viagem para a Europa, mas talvez ele dê uma chegada aí, ou participe por meio, né, de videoconferência, nessa reunião aí, nessa reunião em Buenos Aires. Então, Jonas Carreira, pátria grande ou morte, não é isso? É isso aí, Valdo, né? Integração entre os países da América Latina. Eu tenho esperança, Valdo, da gente ver de novo um cenário progressista da América Latina. O que as notícias que a gente mesmo, eu e você aqui, diariamente publica, né? O que acontece no Peru, o que está acontecendo no Chile, né? O que acontece com a Colômbia. Então há uma reviravolta aí, né? O progressismo hoje está em derrota, mas eu acredito numa reversão. Pelo, pelo caminhar, né, das pernas revolucionárias, eu acredito aí que há um horizonte mais tranquilo para a esquerda, nesses anos que estão por vir. Né? Principalmente quando se fala em geopolítica, né? Geopolítica mundial. A gente vê uma mudança na diplomacia unilateral para uma diplomacia mais múltipla, e isso vai ajudar muito a integração da pátria grande, né? A composição de uma pátria unitária, pelo menos no âmbito econômico. E a ALCA foi um símbolo, né, dessa união da pátria grande. Né? A ALCA era um acordo dos Estados Unidos com a América Latina, em um acordo econômico em que só os Estados Unidos ganhava, né, tinha favorecimento com esse acordo. E que teve os dois atores principais para a retirada do bloqueio da ALCA foi o nosso melhor ministro do exterior da história do Brasil, Celso Amorim, que redigiu um documento ao qual preservava todos os direitos dos países da América Latina e tirava um pouco dessa carga unilateral norte-americana no documento da ALCA, e o presidente Lula com seu discurso. É só você digitar no YouTube, você aí que critica o presidente Lula. Lula é neoliberal, Lula é capitalista. Digite, sai aí da sua bolha pedetista e digite no YouTube discurso do Lula na ALCA. Discurso do Lula na ALCA. Veja os discursos do Lula. Veja a geopolítica multilateral no discurso e nas falas dele. E graças a ele e o Celso Amorim e os outros líderes na América Latina, Hugo Chávez, Evo Morales, na época era o marido da Kirchner, né, o Nestor Kirchner, graças a eles nós conseguimos tirar a ALCA e os tentáculos do imperialismo dentro da América Latina. Depois surgiu a guerra híbrida, né? Isso aí é um conto para uma outra notícia, Valdo. Mas é muito bom a gente comemorar isso. É uma vitória dentro da nossa América Latina, a retirada da ALCA dentro do nosso território, Valdo. E lembrando que há 16 anos o W. Bush teve uma derrota fenomenal, né? Foi exatamente... E é o Bush que está nesse discurso do Lula. É só digitar no YouTube, tem como a gente procurar os discursos do Lula, é fácil, Val. Exatamente. Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político, que fala de Brasília. Jonas Carreira aqui no Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Bom, vamos conversar aqui com os nossos camaradas e companheiros, por aqui ainda pelo nosso chat, ainda chegando por aqui o nosso camarada Márcio Caraço, ele diz aqui o seguinte: uma vez um bolsomínio, amigo no Face, me disse, que quadrilha os senadores de hoje, e eu respondi para ele, o chefe é Carlos Bolsonaro, fui bloqueado, disse aqui o Márcio. Exatamente, eles são amiguinhos aí do Face, então, se você falar mal, o Face bloqueia na hora. O Face que está mudando aí de nome em breve, né? Vai se chamar Meta, é isso? Meta, poderia ser meta a mão na cara aí de todo mundo, porque o Face, depois daquele monte de denúncias, aceitando aí essa propagação aí de fake news aí da extrema-direita, e bloqueando
todo tipo de notícia verdadeira, sendo verdadeira, da esquerda, notícia séria, e propagando fake news aí da extrema-direita. Eles estão tão sujos no mercado que vão mudar de nome. Só que ninguém esquece o que aconteceu no carnaval passado, não é isso, Jonas? Ninguém esquece. Então, estamos de olho em vocês também. Por aqui também o René Teixeira, ele diz, não há extinção da Proguaru em Guarulhos. Não há extinção, hashtag não há extinção. Então, o René Teixeira trouxe aqui uma denúncia ontem, né, Jonas? Que o prefeito está querendo extinguir lá essa Proguaru. A notícia de ontem aqui do René Teixeira. E ele está agora novamente colocando aqui a não extinção, dando todo o apoio para a não extinção aí da Proguaru. Hoje teve, de acordo aqui com o Márcio Carasso, um reflexo da pandemia com a morte da Maria Mendonça. Marília, né? Acho que o nosso camarada, o Márcio aqui, errou no nome aqui, é Marília, é isso, produção? Não conheço a pessoa, não é da minha praia, né? Mas acho que é Marília Mendonça. Ela tinha o jato particular, vendeu por falta de shows e hoje ela morre pelo voo fretado. Não sabia disso, Valdo, era um voo fretado, então, né? É isso, Jonas? Valdo, tu acredita que já estão distribuindo fake news com a morte dessa cantora? Já tem bolsonarista dizendo que o piloto teve um mal súbito por causa da vacina. Tu acredita, Valdo? Que Pois merda, cara. Não. Eles fizeram isso aí com aquele aplicativo lá de entrega, né? De teleentrega de alimento, o iFood, né? Eles produziram aí, entraram, conseguiram invadir o aplicativo e começaram a produzir e reproduzir fake news aí, inclusive do Lula, né? Da Marielle Franco. Ou seja, esses cabras aí, eles estão para todo tipo de jogada suja. Por aqui também temos ainda o Márcio Carasso. Ele diz aqui o seguinte: em São Paulo eu vi atores de teatro pedir nas ruas dinheiro e comida para sobreviver. Acredito, Márcio, isso aí está acontecendo, né? Não só atores, não só o pessoal do teatro, mas acredito também, por exemplo, esses músicos aí, que ninguém conhece, músico que não tem aquela expressão toda, que não tem esse nome todo, com certeza eles estão passando aí uma dificuldade tremenda. Então, acredito aqui nas palavras do nosso camarada, o Márcio. O René diz funcionários da Proguaru morrendo diariamente e ninguém vê por causa do neoliberalismo da prefeitura sob controle do guri, que é o lambe-botas do Bozo. Vocês esperam que jornalistas lá de fora, aí o nosso companheiro aqui não conseguiu terminar aqui a frase, né? Vocês esperam que jornalistas lá de fora, ele quis dizer repercutam, né, noticiem. Talvez foi isso que o René quis argumentar por aqui. O Márcio Carasso também está de volta e diz aqui em São Paulo, bom, notícia que já foi, aliás, mensagem que já foi divulgada, também o Márcio diz: com a esquerda do Brasil, a América Latina respirará democracia. Também ainda o René diz aqui o seguinte: a esquerda mais democracia soma direita menos democracia, tudo a ver. Bom, vamos em frente? O nosso camarada Jonas caiu? Não caiu. Jonas, ele só deu aqui um tempo, foi dar um jeito aí no dog, né, o super dog do Jonas, e que estava doente agora, né? Hoje é sexta-feira, vamos
falar aqui também de caninos, né? E é cultura, hoje é dia 5, dia da cultura, falar também, falar de cachorro, gato, cachorro, animais, também é cultural. Mas o Jonas estava com esse problema aí, descobriu, e o cachorro agora já está animado, inclusive, já está querendo aparecer aqui, o pequeno cachorro, o pequeno dog do Jonas Carreira. É isso, Jonas? Como é que é o nome do dog aí, Jonas? É Max, Valdo. Ontem tu viu, né, Valdo? O Pequeno. Max. É um poodle, né, Valdo? É Exato. um chihuahua. É isso aí. E vale a pena adorar os animais. É um Bom, pastor vamos em alemão. frente? Bom, a próxima notícia, vamos então já trazer aqui mais uma do noticiário internacional. E essa notícia que organizações sociais da Bolívia repudiam tentativa de greve articulada pela extrema-direita para desestabilizar o país. Então, quem é que está por detrás de tudo isso? Quem estaria por detrás dessas articulações? A extrema-direita. É esse pessoal, esse resquício que permanece por lá, nas entranhas, escondidos, é esse pessoal da Jeanine Áñez. A Jeanine que está curtindo uma cela, né? Ela está lá fazendo, de repente, pode até fazer live lá da cela, né? Para pedir arrego. Então, organizações sociais e diversos sindicatos bolivianos rejeitaram nesta sexta-feira a convocação de uma greve nacional para o dia 8 de novembro. Então, a próxima semana. Isso feita por setores da oposição que participaram do golpe de 2019, bem como qualquer tentativa que busque desestabilizar o país. Então, isso aqui é uma espécie de barreira de proteção, é exatamente uma prevenção contra esses ataques desses golpistas. Eles estão tentando um contragolpe. Eles estão tentando golpear novamente. Tiveram uma derrota fenomenal, fulminante, uma derrota nas urnas, e eles agora estão tentando como fizeram lá em 2019. Só que, como o povo está vacinado, ô Jonas Carreira, o povo foi vacinado, vacilaram em 2019, foi pedagógico, como está sendo pedagógico aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a esquerda vacilou em 2018 e deu no que deu. Esse grupo aí de nazifascistas, esse grupo ocupa o poder aqui no Brasil, e se não tivermos também essa ferramenta pedagógica lá de 2018, eles vão continuar, vamos ter uma reeleição aí desses protofascistas aqui no Brasil. Lá na Bolívia, eles querem, de qualquer maneira, desestabilizar o governo, preparar uma desestabilização para tentar uma possível volta. Ou uma volta com o governo desestabilizado, um golpe, provavelmente um golpe aí cívico-militar, um golpe militar, ou numa próxima eleição a enfraquecer o grupo aí do Evo Morales. Então, ô Jonas Carreira, é isso que está acontecendo e queria ouvir o nosso comentarista. É isso mesmo, Valdo. Diga-se de passagem, o governo da Áñez, ela era uma fascista, né? Ela subiu no poder, ela teve ajuda, foi um golpe que o Evo Morales sofreu com a ajuda da polícia militar lá na Bolívia. Então ela subiu no poder, realmente fascistona, e está sendo difícil tirá-la dos poderes aí do tecido político da Bolívia, assim como vai ser no Brasil. Não é necessário tirar o Bolsonaro pelas urnas, vai ser necessário também desbolsonarizar, né? Vamos botar essa palavra aí, não sei se a semântica é certa, mas vamos lá. É preciso desbolsonarizar a nossa política. Ou seja, tem que tirar o bolsonarismo de tudo,
Congresso, Judiciário, Executivo, Legislativo, né, que é o Congresso representado. Então tem que desbolsonarizar, senão vai desestabilizar o nosso país sempre, até mesmo com o governo progressista. E como que faz para desbolsonarizar a nossa política? Não só elegendo o executivo, que é, no caso, a figura do presidente Lula, o maior líder popular que nós já tivemos na história do Brasil e na história da nossa redemocratização. Luiz Inácio Lula da Silva. Não basta só eleger o Lula no Planalto. Tem que também eleger uma maioria no Congresso de PT. É de petista mesmo. É de petista. Ou do PCO. É por isso que eu digo, já faço a minha campanha. Vai ser 13 na urna e 29. Eu vou desenhar o meu Congresso. O meu sonho de Congresso é esse. PCO e PT. E eu vou mais longe. Meu sonho era ver o Rui Costa Pimenta como vice do Lula. Tá? E por falar em vice, tem muita boato aí. Ah, que a Mônica Bergamo está postando aí que o Alckmin vai ser vice. Todo mundo cogita e faz conjunturas de quem é o vice do presidente Lula. O único que eu vou acreditar é quando eu ver o presidente Lula em algum canal, uma rede social oficial dele, e ele falar, olha, o meu vice-presidente vai ser o Valdo Santos, o meu vice-presidente vai ser o Jonas, o Márcio Caras. Aí sim eu vou acreditar. Por enquanto, é só hipóteses. Valdo. É isso aí, Jonas Carreira. Você falou uma coisa que eu também concordo, né? Imagine só o Rui Costa Pimenta de vice de Lula, ou como ministro do Trabalho, ou chefe de gabinete, né? Um chefe de gabinete, um super chefe de gabinete como conselheiro, né? Aí muito aí da esquerda cirandeira ia aloprar, né? Essa esquerda cirandeira, eles não gostam de mudança radical. Ah, não, tem que ir devagar, tem que ir, né? Ah, tem que ser um liberalismo mais ameno, né? Ah, bom, mas isso aí é um sonho, né? É uma divagação, mas acredito que seria um super governo, né? Já pensou, Jonas? Seria um super governo, né? Agora eu gostei aí do teu neologismo aí, ó. Vamos desbolsonarizar, né? O neologismo é quando você, no português, é quando você cria, né? Inventa uma palavra através de outra, uma palavra nova. Então, tem que desbolsonarizar o Brasil. Isso aí vai ser muito difícil. Imagine só, Jonas, não vai ser com 4 anos um trabalho aí, porque para construir é muito difícil, é árduo. Agora, para desconstruir, você puxa a descarga, né, vai para a fossa na hora. O monte lá de entulho, você puxa a descarga, vai para a fossa. Então, eles fizeram o que fizeram, e vai ser muito difícil reconstruir o Brasil. Bom, então é isso, meus camaradas. Queria mandar um abraço, um alô final aqui para quem ainda está aqui no chat. Por aqui também a Deneide, ela diz aqui boa noite, Valdo e Jonas. Por aqui também boa noite a todos do chat, é isso aí. A Deneide mandando aquele alô aí, portanto, para o pessoal aqui do chat. O Renê Teixeira diz, diferente do falso amor hipócrita da direita, nós da esquerda amamos toda forma de vida. É isso aí. Falamos aqui do cachorro do Jonas, né? O Marx. Então, tá aí, ó. Todo o apoio aos dogs, aos gatos. O Márcio aqui diz difícil, Jonas. As pessoas que gostam de ser bolsominion pode passar fome, mesmo assim eles protegem Bolsonaro. Exatamente, eles são... O que não é robô, eles se alimentam de vento, né? O que é chocante é você ver aqui no Brasil pobre de direita, né? O sujeito passando fome, o gás triplicando,
o aluguel aí triplicando, ele pagando 2, 3 vezes mais o aluguel, o gás, a gasolina. Ele vai no mercado toda semana, ele deixa lá 50, 100 reais a mais e está tudo ok. Não, esse aí é o melhor presidente do Brasil. Então, pobre de direita é uma aberração da natureza. E é isso que vamos ter que recuperar a partir de 2023. Quem está por aqui, o Reginaldo Castro, ele diz aqui o seguinte, lembrando que o PT só pode contar com o PT. O restante é negociação, pelo menos até ganhar. Então é isso, né? De repente você vai colocando, fazendo aí essa frente, né? Essa espécie de frente com o partido A, B, C, D. Eu ainda acredito, Jonas, do jeito que está, vamos fazer uma chapa pura, né? Lula escolhe aí um bom candidato aí, um bom vice, né? De dentro do PT, do MST, poderia ser um bom vice também, alguém do MST, um grande líder do Movimento Sem Terra, e por aí vai. O Márcio também diz aqui o seguinte, fui com meu pai na refinaria buscar gás mais barato, o preço foi R$110. Então não teve jeito, né? Não tem arrego. Então é isso, meus camaradas, um forte abraço, vamos ficando por aqui, Jonas Carreira, final de semana chegando, um ótimo final de semana para você, e até segunda-feira. É isso, beleza, Valdo. Bom final de semana para você aí. Até segunda-feira. Obrigado a todos e todas. Gosto muito de ler as mensagens. Tamo junto. E outra coisa, né, Valdo? Felizmente, a gente vive num processo eleitoral e vai ter que ter conciliação, sim. O Lula, ele não pode chegar por aí e dar um de revolucionário. Ele vai ter que fazer a conciliação. E a gente, como militante de base, só fica de olho e faz as nossas críticas o necessário. Lá em cima a gente não sabe o que acontece. Não tem como saber. Então é possível. Do Lula sim ter que fazer conciliação. Isso é normal, é a política, infelizmente. Né, Valdo? Boa noite, Valdo. Até segunda-feira. É isso aí, Jonas Carreiro, nosso comentarista, o analista político aqui no Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira.